Ela parecia inofensiva. O tipo de pessoa que você poderia encontrar empurrando um carrinho de compras ou sentada num banco de praça, esperando o ônibus. Aos 62 anos, cabelos grisalhos e mãos marcadas pelo tempo, Betty Lubitsch carregava a aparência de uma avó comum. Mas, no dia 24 de fevereiro de 2000, em Huntsville, Texas, essa mesma mulher estava deitada em uma maca de execução, prestes a receber a injeção letal. Não havia medo visível em seu rosto, tampouco arrependimento. Apenas silêncio, e uma história que desafiava qualquer imagem de fragilidade que sua aparência pudesse sugerir. O que torna esse caso perturbador não é apenas o crime que a levou ao corredor da morte. É o padrão. Uma linha de mortes e desaparecimentos que se estendeu por mais de 2 décadas. Maridos que sumiam ou eram encontrados mortos, quase sempre em circunstâncias estranhas. 2 deles, enterrados a poucos passos da cozinha onde ela preparava suas refeições diárias. A questão é, como uma mulher com problemas auditivos, vinda de uma infância marcada por abusos e abandono, se transformou em uma das viúvas negras mais frias da história criminal americana. Para entender, é preciso voltar a uma noite quente de agosto de 1983, às margens do Cedar Creek Lake, em Henderson County. Uma casa modesta, cercada por silêncio e escuridão, onde 3 pessoas ocupavam o mesmo espaço. Betty, seu 5º marido, Jimmy Dombitsch, um respeitado bombeiro de Dallas, e Robert Branson, filho de Betty. A cena, à primeira vista, era de rotina. Conversas triviais, televisão ligada, cadeiras confortáveis. Mas, para Betty, aquela noite tinha um propósito definido. Em algum momento, ela chamou Robert para o lado. Olhos fixos, tom controlado. Jimmy tem que morrer hoje. Não havia raiva aparente, nem hesitação. Era como quem anuncia uma tarefa a cumprir. Robert pensou, por um instante, que a mãe falava de separação ou divórcio. Mas entendeu rápido que estava errado. Recebeu uma ordem curta: ir embora. Sem explicações. Ele obedeceu, sem chamar a polícia, sem fazer perguntas. Sozinho na sala, Jimmy Dombitsch relaxava em sua poltrona, exausto de uma semana de trabalho. A televisão lançava sombras intermitentes pelo ambiente. Betty entrou segurando um revólver calibre .38. Aproximou-se, mirou e disparou 2 vezes na cabeça do marido. Ele morreu ali, antes mesmo de compreender o que acontecia. Quando Robert voltou, horas depois, encontrou a mãe calma, aguardando na cozinha. Jimmy continuava no mesmo lugar, imóvel, com o sangue já formando uma poça. Me ajuda a me livrar do corpo. E ele ajudou. O quintal abrigava um poço ornamental, construído meses antes por Jimmy e o próprio Robert. Não era funcional, apenas uma peça decorativa no jardim. Naquela noite, virou sepultura. Enrolaram o corpo, depositaram no interior e fecharam a abertura com tijolos e concreto. Ao amanhecer, o poço parecia intocado, uma parte charmosa da casa que escondia um segredo mortal. Mas Betty sabia que apenas enterrar Jimmy não bastava. Era preciso criar uma narrativa convincente. No dia seguinte, foi até a marina onde o marido guardava o barco de pesca. Espalhou no convés pó obtido de seus remédios para o coração, retirou a hélice do motor e soltou a embarcação no lago. A encenação era clara. Jimmy havia saído para pescar, sofrido uma pane e desaparecido nas águas. Horas depois, ela ligava para a polícia. Voz controlada, tom de preocupação. Disse que o marido não voltará para casa. As buscas começaram de imediato. Durante semanas, mergulhadores vasculharam o lago, helicópteros sobrevoaram a área e colegas bombeiros de Dallas participaram das operações. Nada foi encontrado. Betty, enquanto isso, interpretava com perfeição o papel da viúva aflita, embora, curiosamente, demonstrasse mais interesse nos valores de seguro e pensão do que nos avanços da investigação. O detalhe mais desconfortável: durante toda essa mobilização, o corpo de Jimmy Dombitsch estava a apenas 15 metros da sala onde vizinhos e autoridades a consolavam. Esse crime não foi um surto isolado. Jimmy era apenas o mais recente nome numa lista que se tornava impossível de ignorar. 2 anos antes, outro marido de Betty, Doyle Wayne Barker, havia sumido de forma igualmente silenciosa. Nenhum boletim de ocorrência. Nenhuma busca oficial. Apenas a versão de que ele teria ido embora. A realidade era outra. E, em breve, os investigadores iriam comprovar. Foi um telefonema anônimo, quase 2 anos depois, que mudaria tudo. Um informante deu detalhes que não poderiam ser inventados. Jimmy não havia se afogado. Ele fora assassinado,
e o corpo ainda estava na propriedade. Isso levou os policiais a voltarem à casa, agora com mandado de busca, prontos para escavar o que até então parecia um quintal comum. O que eles encontraram sob o concreto do poço foi só o começo. O lago Cedar Creek, que durante o dia recebia pescadores e famílias em busca de descanso, agora estava tomado por holofotes e viaturas. O som suave da água batendo contra o cais foi engolido por vozes apressadas, rádio chiando e o clique constante das câmeras dos peritos. Naquela noite, a polícia de Gambarrel City começava a mergulhar não apenas nas águas do lago, mas nas sombras da vida de Betty Lubitsch. As denúncias sobre o desaparecimento de Jimmy foram feitas por vizinhos e amigos que notaram sua ausência repentina. Betty, com voz calma e um olhar calculado, dizia que o marido tinha simplesmente ido embora para resolver uns problemas pessoais. Era uma explicação vaga, mas repetida com tanta convicção que, num primeiro momento, alguns acreditaram. Porém, a polícia não. Havia algo na maneira como ela falava que soava ensaiado. As investigações ganharam força quando um dos filhos de Betty, Alan, fez uma revelação perturbadora. Em depoimento, ele disse que, numa noite abafada de agosto, a mãe o chamou para ajudar a mover algo pesado no quintal. O que ele viu, ou melhor, o que suspeitava ter visto, o assombraria por anos. O objeto estava enrolado em um cobertor, e havia manchas que ele preferia não lembrar. O destino final? Um buraco improvisado atrás da casa, perto de um velho poço desativado. Pressionada pelas autoridades, Betty manteve a postura serena. Era quase teatral. Ela sorria, oferecia café aos investigadores e até comentava sobre o clima, como se a visita deles fosse mera formalidade. Mas esse comportamento apenas aumentava a sensação de que algo estava profundamente errado. A virada na investigação veio com uma busca formal no terreno. Enquanto escavadeiras trabalhavam sob a supervisão dos detetives, um dos cães farejadores parou bruscamente e começou a cavar, latindo sem parar. Em poucas horas, a equipe desenterrou os restos mortais de Jimmy. Mas o que ninguém esperava era o que viria em seguida. Novos pontos de escavação revelaram outros corpos, todos homens, todos com passado ligado a Betty. Era como abrir um livro de horrores página por página. Entre os restos encontrados estavam aqueles que seriam identificados como seus ex-maridos e companheiros anteriores. Cada descoberta acrescentava mais camadas a uma narrativa sombria, a de uma mulher aparentemente comum que, por trás das cortinas de sua casa modesta, cultivava segredos mortais. O departamento de polícia começou a reconstruir a linha do tempo da vida de Betty Lou. Seus relacionamentos eram curtos e invariavelmente terminavam em tragédia. Alguns ex-parceiros tinham desaparecido misteriosamente ao ponto de a comunidade já nem comentar, como se fossem histórias antigas esquecidas na poeira das ruas. Mas agora, todos aqueles desaparecimentos ganhavam um novo significado, e todos os caminhos levavam de volta a ela. Para a promotoria, o desafio seria provar que não se tratava apenas de coincidências ou acidentes isolados. O padrão era claro: homens que entravam em sua vida, desavenças financeiras ou emocionais, e depois, silêncio. O silêncio da terra escondendo o que restava deles. Com as evidências físicas e os depoimentos, Betty Lubitsch passou de viúva de luto a principal suspeita de múltiplos homicídios. Mas, mesmo diante das acusações, ela não se abalava. Sua frieza diante das revelações deixava até os detetives mais experientes desconfortáveis. Não havia lágrimas, não havia indignação, apenas um semblante imóvel, como se já estivesse ensaiando o próximo ato de sua própria história. E esse ato, todos sabiam, aconteceria no tribunal. A prisão de Betty Lubitsch não foi apenas o encerramento de uma investigação, foi o início de um espetáculo judicial que, por quase uma década, alimentaria manchetes, debates e questionamentos sobre culpa, manipulação e justiça. No tribunal, Betty surgiu vestida de maneira sóbria, com um olhar calculado que transitava entre a fragilidade e a frieza. O júri, composto por homens e mulheres acostumados a dramas menores, agora carregava o peso de decidir o destino de uma mulher acusada de algo brutal. Assassinar não apenas o marido, mas possivelmente transformar a morte em um método recorrente. Os promotores não economizaram no impacto. Levaram ao júri as provas do corpo encontrado no quintal, envolto em concreto e enterrado sob uma casinha de metal. Mostraram a precisão do tiro e a frieza da ocultação. Mas foram além. Exploraram o histórico de Betty, levantando a suspeita de que ela poderia ter se envolvido em mais mortes do que aquelas pelas quais estava formalmente sendo julgada. A defesa, por outro lado, construiu uma narrativa dramática. Retrataram Betty como uma vítima de abusos físicos e emocionais ao longo de toda a vida,
desde a infância até seus relacionamentos adultos. Alegaram que, no caso de Jimmy Don Baez, a ação teria sido movida por medo, e não por ambição. O julgamento se transformou, assim, em um embate entre duas versões de uma mesma mulher, a viúva vulnerável e a predadora calculista. Enquanto as semanas se arrastavam, as galerias do tribunal se enchiam de curiosos, jornalistas e até turistas ocasionais que desejavam ver a mulher do lago, como a imprensa começou a chamá-la. Beth parecia saber que cada movimento era observado. Ela se mantinha calma, respondia com voz baixa e raramente deixava escapar emoções visíveis. O momento decisivo veio com o depoimento de seu próprio filho, que, mesmo relutante, descreveu como ajudou a mãe a encobrir o crime, acreditando estar protegendo-a. Foi um golpe devastador para a defesa. Se até o próprio filho admitia participação, a linha entre amor e cumplicidade se tornava impossível de ignorar. Em 1985, o veredicto foi anunciado, culpada de assassinato capital. A sentença, morte por injeção letal. Beth não reagiu com lágrimas ou gritos. Apenas fitou o vazio, como se a decisão já fosse um desfecho que ela, de alguma forma, havia antecipado. A partir daí, iniciou-se uma longa batalha de apelações. Seus advogados tentaram anular a condenação com base em erros processuais e na argumentação de que seu histórico de abusos deveria ter sido mais considerado. O caso foi levado a tribunais estaduais, federais e, finalmente, à Suprema Corte dos Estados Unidos. Nenhuma instância, porém, alterou a sentença. Durante os anos no corredor da morte, Beth manteve uma rotina silenciosa, raramente concedendo entrevistas. Quando falava, insistia na narrativa de que havia agido para se defender, ainda que as evidências físicas contassem outra história. Ao mesmo tempo, tornou-se uma figura controversa no debate sobre pena de morte no Texas. Ativistas a citavam como exemplo de como o sistema falhava em considerar o impacto de décadas de violência doméstica. Familiares das vítimas viam nela apenas uma assassina que escapou da justiça por tempo demais. Em 24 de fevereiro de 2000, no presídio de Huntsville, Beth Baez recebeu a injeção letal. Aos 62 anos, tornou-se a segunda mulher executada no Texas desde a Guerra Civil. Suas últimas palavras foram dirigidas aos filhos, pedindo que se lembrassem dela com amor e que soubessem que, em seu coração, acreditava que havia feito o necessário para sobreviver. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, as reações foram divididas. Para alguns, a execução encerrava um capítulo sombrio da história criminal do Estado. Para outros, deixava para trás um caso que jamais seria totalmente esclarecido, um quebra-cabeça em que cada peça revelada parecia levantar ainda mais dúvidas sobre quem, de fato, era Beth Baez. E assim, entre a imagem de uma vítima e a de uma predadora, a verdade se perdeu para sempre no fundo de um lago, o mesmo onde, décadas antes, uma busca começou com a simples ideia de que um pescador havia desaparecido.